Bom, pessoal, nessa aula a gente vai finalizar esse tópico de operadores. A gente vai ver mais dois operadores que também são muito utilizados nessa estrutura if-else, que foi vista na última aula. Até esse momento, a gente usou o if-else fazendo o teste apenas de uma única condição por vez. Por exemplo, na última aula, quando a gente escreveu if média maior ou igual a 5, depois a gente escreveu else if média maior ou igual a 3. Aqui a gente só tinha uma única condição sendo analisada, se a média é maior ou igual a 5. Aqui embaixo a mesma coisa, se a média é maior ou igual a 3. Porém, em algumas situações, a gente precisa respeitar não apenas uma condição, mas 2, 3 ou até mais condições. Ou seja, nesses casos a gente vai ter que usar essa estrutura if-else com 2 condições por vez, 3 condições por vez e por aí vai. Vamos olhar um exemplo em que isso pode acontecer. Estou aqui na planilha da aula passada, em que a gente fez a análise das notas de uma única matéria. Vamos supor que o aluno está fazendo também uma segunda matéria, em que ele vai ter as 3 notas aqui, e a gente também quer calcular a média final dessa matéria, bem como a situação final desse aluno nessa matéria, ou seja, se ele foi aprovado, reprovado, etc. Bom, vou inserir uma coluna aqui então, vou clicar com o botão direito, inserir, e aqui eu vou escrever matéria 1, e aqui eu vou escrever matéria 2. Só que aí tem o seguinte, além de informar a situação do aluno nessas duas matérias, a gente quer informar também a situação final do aluno, da seguinte forma. A situação final do aluno só vai ser aprovado se ele for aprovado nas duas matérias, ou seja, na matéria 1 e na matéria 2. Por outro lado, se ele for reprovado em alguma das duas matérias, ou seja, na matéria 1 ou na matéria 2, a situação final dele já é reprovado. Caso contrário, a situação dele vai ser recuperação. E vocês percebem que esse caso contrário abrange um grande número de situações. Por exemplo, ele foi aprovado na primeira e ficou de recuperação na segunda, ou ele foi aprovado na segunda e ficou de recuperação na primeira. No VBA, e em outras linguagens de forma geral, é bem comum esse tipo de situação em que você se depara com múltiplas condições e aí você tem que respeitar uma ou outra. E para isso a gente tem esses dois operadores lógicos aqui da tabela. O operador AND, que literalmente significa e o OR, que significa ou em inglês. A maneira de utilizar esses operadores no nosso código também é bastante intuitiva. Você literalmente coloca esses operadores entre as condições, da forma que está mostrando aqui no slide. Aqui no exemplo tem o operador AND no if e tem um OR no else if, mas obviamente isso vai variar, vai depender bastante da situação que você tiver. Voltando aqui para o nosso exemplo, vamos primeiramente calcular a média final dessa segunda matéria. Bom, vou criar então aqui 3 variáveis para as notas dessa matéria, e para diferenciar das outras variáveis que a gente criou, essas eu vou chamar de nota 1, underline 2, nota 2, underline 2 e nota 3, underline 2. E esse underline 2 é referente à segunda matéria. A gente precisa de uma variável também para a média final dessa matéria 2, que eu vou chamar de média, underline 2. Além disso, a gente vai precisar também da situação do aluno nessa segunda matéria. Ou seja, se ele foi aprovado, reprovado ou se ele ficou de recuperação, igual a gente fez com a primeira matéria. Então eu vou chamar de situação, underline 2. E por fim, a gente vai precisar da situação final do aluno, conforme a gente acabou de ver. Se ele for aprovado na matéria 1 e na matéria 2, ou seja, ele tem que passar de tudo, aí a situação final dele é aprovado. Caso ele seja reprovado em alguma matéria, ou seja, reprovado na matéria 1 ou reprovado na matéria 2, a situação final dele vai ser reprovado. Vocês percebem também que não é necessário que ele seja reprovado nas duas matérias para que a situação final dele seja reprovado. Se ele for reprovado apenas em uma matéria, a situação final dele já é reprovado. E por fim, caso contrário, a situação final desse aluno vai ser em recuperação. Então para isso eu vou criar aqui essa outra variável, situação final, e vamos agora aplicar a mesma lógica que a gente usou na primeira matéria. Então aqui a gente armazenava os valores das notas nas variáveis, então eu vou simplesmente copiar esse bloco, vou colar aqui embaixo, e agora a gente tem que alterar colocando underline 2, underline 2, underline 2. Aqui na planilha a gente vê que as notas dessa segunda matéria vão ser inseridas nas células B3, C3 e D3. Então aqui a gente altera para B3, C3 e D3. A gente também inseriu uma coluna aqui, de forma que as notas da matéria 1 agora são inseridas nas células B2, C2 e D2.
Então, vou alterar aqui para B2, C2 e D2. E um outro detalhe, a média e a situação da matéria 1 aparecem agora nas células E2 e F2. Então, a média aqui eu vou alterar para E2 e a situação vou alterar para F2. Isso é uma situação recorrente também. Às vezes você faz uma mudança no layout da planilha e aí você tem que ajustar o seu código. Acontece. Bom, ajustamos aí o que estava precisando. Vamos agora calcular a média final dessa segunda matéria. Vou simplesmente copiar essa fórmula da primeira matéria e colar aqui embaixo. Agora falta só colocar o underline 2 em todo mundo aqui. Bom, com a média calculada, a gente quer exibir essa média também. Então vou copiar essa linha, colar aqui embaixo e vou alterar E3, underline 2, ou seja, agora essa média da matéria 2 vai aparecer aqui na célula E3. Vou copiar também esse bloco condicional que definia a situação do aluno na matéria, de acordo com a média. E vou alterar underline 2, underline 2, e na situação, underline 2, underline 2, underline 2. E aí a gente quer que essa situação apareça na célula F3. Então vou copiar essa linha, colar aqui, F3, underline 2. Pronto, foi chato, mas já terminamos. Vamos inserir agora algumas notas para essa matéria 2. Por exemplo, 5, 7 e 4. Vamos executar a macro. Tá aí, temos agora a macro calculando para a gente a média final em duas matérias e definindo também a situação do aluno em cada matéria. Nesse exemplo aqui, ele foi reprovado na primeira e aprovado na segunda. E ficou faltando a última etapa, que a macro informa a situação final do aluno. Então aqui no código a gente pode escrever if situação igual aprovado and situação underline 2 igual aprovado, then, bom, nesse caso o aluno foi aprovado nas duas matérias, portanto a situação final dele é aprovado. Caso isso não aconteça, pode ser que ele tenha sido reprovado em alguma matéria, e nesse caso a situação final dele é reprovado. Ou seja, else if situação igual reprovado or situação 2 igual reprovado, then situação final igual reprovado. Traduzindo o que a gente fez aqui. Nessa primeira linha, ele analisa se a situação na primeira matéria foi aprovado e se a situação na segunda matéria foi aprovado. Nessa outra linha, ele analisa, caso contrário, se a situação na primeira matéria foi reprovado ou a situação na segunda matéria foi reprovado, a situação final dele é reprovado. Por fim, caso contrário, ou seja, se ele não foi nem aprovado nem reprovado, a situação final dele é de recuperação. Então, else situação final igual recuperação. Vou colocar o end if aqui embaixo e para finalizar, a gente quer que essa situação final apareça, por exemplo, na célula F5. Range F5 igual situação final. Vamos executar. E aqui a situação final deu reprovado. Afinal, em uma das matérias ele já foi reprovado, então a situação final dele acaba sendo reprovado, de acordo com a regra que a gente tinha visto. E se ele for reprovado nas duas matérias? Vou colocar um 0 aqui, vamos executar. E ele continua reprovado. Vou trocar essa terceira nota aqui para 4, e esse 0 eu vou trocar por 7. Quando a gente executa, em uma ele foi aprovado e na outra ele ficou de recuperação. Então a situação final dele é, de fato, recuperação. E por fim, para fazer mais um último teste, vou trocar esse 2 aqui por um 9. Quando roda, ele foi aprovado nas duas matérias. Portanto, a situação final dele é aprovado. Na próxima aula, a gente vai fazer mais um exercício para fixar bem esse conceito que a gente acabou de ver. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um cupom com desconto legal para o meu curso completo de VBA que eu publiquei recentemente. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma conferida.
Deixa também um like aqui no vídeo que nos ajuda bastante. E também não esquece de se inscrever no canal.